Olá pessoal, continuando nosso estudo de cinemática, chegamos no exemplo 10. Um automóvel percorre a distância entre São Paulo e Jundiaí, que é de 60 km, com velocidade escalar média de 40 km por hora. Entre Jundiaí e Campinas, cujo trecho tem 30 km, com velocidade escalar média de 60 km por hora. Qual a velocidade escalar média do automóvel entre São Paulo e Campinas? Vamos montar um esquema para entender melhor a questão. Nós temos um automóvel que primeiro percorre o trecho Jundiaí-São Paulo, né? Só que saindo de São Paulo indo para Jundiaí. Esse trecho tem 60 km e ele desenvolve uma velocidade média de 40 km por hora. Em seguida, ele vai de Jundiaí a Campinas, um trecho de 30 km e desenvolve uma velocidade de 60 km por hora. Certo? E a questão quer que você ache a velocidade média de São Paulo até Campinas. Para organizar melhor as informações, a gente vai chamar o trecho de São Paulo até Jundiaí de setor 1 e o trecho de Jundiaí Campinas, setor 2. Certo? Qual é o grande calo, vamos chamar assim, para você poder resolver essa questão? É que você não tem o tempo da viagem. Você não sabe o tempo que ele gastou de São Paulo até Campinas. Certo? A gente sabe que velocidade média é espaço pelo tempo. Sem o tempo a gente não consegue. Então, esse é o grande desafio inicial. Achar o tempo que ele gastou para ir de São Paulo a Jundiaí e o tempo de Jundiaí até Campinas. Há pessoas que fazem uma leitura errada da questão, certo? E que acham que basta somar 40 com 60 e dividir por 2, porque tem dois trechos, né? Dividindo 40, somando 40 mais 60, dividindo por 2, e aí você acha a velocidade média no percurso todo. Isso não é verdade, viu? Em todos os casos. Só há uma situação que isso é verdade. Os trechos têm que ser iguais, as distâncias têm que ser iguais, e também a velocidade média tem que ser igual. Tá? Então você não tem isso aí. Você tem trechos diferentes, ó, 60 e 30, e ainda tem por cima, você tem velocidades diferentes. Então tire, né, da sua pretensão, né, qualquer tentativa aí de somar as velocidades e dividir por 2, fazer a média aritmética entre elas. Tá? Isso não se aplica na maior parte dos casos. Tá bom? Então vamos lá. A gente precisa do tempo entre São Paulo e Jundiaí e Jundiaí até Campinas. Como a gente vai encontrar? A gente vai encontrar através da fórmula da velocidade média, que é igual ao espaço dividido pelo tempo. A gente não quer o tempo? O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o tempo aqui no primeiro membro. Ó. A gente vai pegar essa equação e vai mudar os termos de posição para encontrar o tempo. Como é que faz isso? Multiplica meios por extremos. Fazendo isso, você vai ter a velocidade média vezes ΔT igual a ΔS. Tá? Meio por extremo. Ó. Você agora isola o tempo, ΔT, passando a velocidade média para o segundo membro. Então, o tempo é igual a distância dividida pela velocidade média. Certo, pessoal? E outra observação antes de continuar. Quando a gente está falando em setor 1 e setor 2, para não misturar, repito, as informações, vamos pegar essa fórmula que a gente achou agora e fazer uma adaptação nela. Olha só, vamos chamar então de ΔT de ΔT1, ΔS, ΔS1 e VM, que é a velocidade, e velocidade média 1, tá certo? Vamos agora substituir. Qual é a distância entre São Paulo e Jundiaí, no trecho 1? 60. Qual é a velocidade? 40 km/h. Então, substitua. Ao dividir 60 por 40, você vai ter o tempo que ele gastou de São Paulo até Jundiaí. 1h30. Perfeito? Agora, iremos para o trecho 2. Novamente, eu vou adaptar aquela fórmula. ΔT2, ΔS2, VM2. Então, substituindo, de Jundiaí a Campinas, trecho 2, ele percorre 30 km com uma velocidade de 60. Então, eu divido 30 por 60. Ao dividir, eu vou encontrar 0,5 hora, meia hora, né? Então, nós temos os tempos. Tempo 1, 1,5. Tempo 2, 0,5. Nesse momento, eu posso resolver a questão. Eu vou escrever que a velocidade média é igual à distância total percorrida, 60 mais 30, dividida pelo tempo total, que foi de 1h30 e meia hora. Então, isso vai dar 90 dividido por 2. 90 km
dividido por 2 horas, cuja velocidade média é 45 km por hora.